Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Hoje, mais uma sexta-feira em que temos a oportunidade de meditar na Palavra de Deus e ouvir o conselho de Deus para a nossa vida. Amém? Quero lembrar você que no próximo domingo estaremos aí reunidos na casa do Senhor, tanto às 9 da manhã quanto às 19 horas da noite, ouvindo a Palavra de Deus, Pastor Rafael, na parte da manhã, e eu estarei às 19 horas também ministrando a Palavra do Senhor. Amém? Quero meditar com você um pouco da Palavra de Deus, um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Quero ler Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1 em diante, que diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Meu irmão, será que nós temos realmente confiado em Deus? Abraão, é o pai, de muitas nações, é o chamado amigo de Deus, porque confiou na promessa de Deus. Demonstra aqui uma confiança exclusiva, uma confiança que é digna de admiração para muitos, uma confiança que nós precisamos aprender por meio das atitudes de Abraão, e isso precisa estar no nosso coração. É certo que Deus quer o nosso coração exclusivo para Ele. Deus quer a nossa vida, que a nossa vida seja exclusivamente para a sua glória, para o seu louvor. E Abraão aqui vai nos ensinar, nos mostrar como podemos ter a nossa vida exclusivamente para a glória de Deus. É certo que nós entregamos a nossa vida no altar de Deus, entregamos a nossa família, entregamos a nossa casa, confessamos a Jesus como Senhor da nossa vida, mas será que nós temos vivido verdadeiramente em exclusividade diante de Deus? Será que nós temos verdadeiramente sido pessoas que servem a Deus e o temem efetivamente, Ou será que quando as contas batem na nossa porta, os boletos batem na nossa porta e a gente às vezes tem dificuldade para pagar, será que a gente confia em Deus? Ou será que a gente fica desesperado, briga, fica com raiva, arruma outras maneiras, até ilegais, de conseguir aqueles recursos? Será que quando o nosso casamento não vai bem, nós tentamos consertar as coisas à nossa maneira? Será que quando os filhos saem do eixo, nós caminhamos pelo caminho da raiva, da discórdia, da briga? Ou será que nós corremos para a confiança em Deus? Será que quando a nossa saúde não está bem, nós ficamos batendo de porta em porta, na porta das falsas crenças, das mentiras, do misticismo? Ou será que nós ainda confiamos em Deus, que Ele pode nos curar? Porque, queridos, confiar em Deus quando tudo vai bem, confiar em Deus da boca para fora, às vezes é fácil. Mas confiar em Deus na prática, como Abraão confiou, a ponto de entregar o seu próprio filho, não é fácil.
E nós precisamos ver esse texto, olhar esse texto, pelo viés da promessa de Deus. Abraão tinha uma promessa na sua vida. Abraão confiou na promessa de Deus. Às vezes nós temos essa promessa, confiamos na promessa, mas aí Deus pede uma prova da nossa fé. E quando Deus pede a prova da nossa fé, muitas vezes nós somos reprovados, porque não confiamos exclusivamente em Deus, temos outras confianças. E eu quero deixar claro para você e lembrar você que Deus, quando Ele diz, olha, não terás outros deuses diante de mim, né? Deus está dizendo, olha, eu quero a confiança exclusiva. E outros deuses não são só deuses externos, deuses feitos de mão, de barro, de pedra, mas outros deuses que tomam o nosso coração. São pessoas, são sonhos, são projetos, são planos que nós temos no nosso coração e que muitas vezes nós não desarraigamos essas visões, pensamentos, filosofias, que às vezes se tornam um Deus. E nós precisamos deixar, largar, entregar nas mãos de Deus para que Ele possa fazer um milagre na nossa vida. Então, queridos, seria o que então mais fácil para Abraão? Qual seria a atitude mais fácil para Abraão nesse caso aqui que nós vemos em que Deus lhe pede o seu filho? Deus manda ele subir o monte com o seu filho, seu único filho. Deus deixa claro, porque Deus conhecia Abraão, Ele diz, olha, sobe, pega o teu único filho. Deus sabia, queridos, que Isaac era muito importante para Abraão. Deus sabe da promessa, Deus sabe do que Ele te deu, Deus sabe do que Ele já fez na sua vida. Deus sabe do que é importante para você, Deus sabe das coisas que você precisa, Deus conhece a tua necessidade. E Ele diz, olha, pega o teu filho. Seria mais fácil Abraão dizer, olha, Senhor, essa é a promessa de Deus, eu vou proteger Abraão, essa palavra não é de Deus. Eu vou proteger Isaac, eu não vou deixar que nada aconteça com Isaac, porque isso é promessa de Deus, mas agora Deus estava pedindo a promessa, porque a promessa pode se tornar um ídolo para nós. Porque a bênção de Deus pode se tornar algo que tome o nosso relacionamento com Deus, que tome o primeiro lugar da nossa vida. E Deus sabe muito bem disso, queridos. Então, quando Deus pede uma prova, quando Deus faz algo desse tipo, é para mostrar para nós que Ele quer que nós sejamos exclusivamente dele, que não podemos colocar a bênção de Deus ou aquilo que Deus nos deu como presente dele para a nossa vida no lugar de Deus. E quantas pessoas têm feito isso, amado? Quantas pessoas têm colocado as bênçãos de Deus como seu projeto final? Quantas pessoas têm colocado aquilo que Deus lhe deu como presente, como agora um ídolo no seu coração que nada pode tocar, nada pode ir contra aquele ídolo que ele se levanta? Então nós precisamos confiar exclusivamente em Deus. Mas precisamos olhar para a trajetória da vida de Abraão para entender que confiar exclusivamente em Deus depende da nossa experiência com Deus. Está atrelado à nossa experiência de vida com Deus. Não confiamos em Deus da noite para o dia, porque toda relação de confiança demanda tempo. Você não confia na pessoa que hoje está ao seu lado, que está casada com você, você não passou a confiar nela da noite para o dia. Você teve um relacionamento, você teve tempo, você teve dificuldade, superou problemas juntos. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer um relacionamento conosco. E a vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus. É uma vida de relacionamento com a palavra. É uma vida de experiência. Abraão, quando saiu da sua terra, da terra que Deus o chamou, que Deus o tirou, Abraão teve momentos em que ele não confiou em Deus. Abraão mentiu com relação à sua esposa. Ele disse que era apenas a sua irmã. Faraó ficou irritado com
quando descobriu aquela mentira de Abraão. Abraão, né, deixou de confiar em Deus quando pegou a sua serva, ou a serva da sua mulher, Agar, e teve Ismael, tentando de alguma forma obter a promessa de Deus, ou conseguir aquilo que era a promessa de Deus da sua maneira. E muitas vezes nós estamos dispostos a fazer isso, queridos. Deus nos faz uma promessa e nós ficamos arrumando um jeito, né, uma forma humana, natural, de que essa promessa se cumpra na nossa vida. Olha, já que Deus prometeu, então eu faço desse jeito. Não é assim. Tudo é do jeito de Deus, é da forma de Deus, é da maneira de Deus trabalhar, é da maneira de Deus agir. E essa forma de Deus agir, muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, nós não conseguimos alcançar, né, essa promessa de Deus. E a promessa de Deus dizia, né, para Abraão: olha, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas por ti. E eu fico imaginando essa promessa no coração de Abraão, quando ele tem que acordar de madrugada, levantar o seu filho, rachar lenha, pegar uma tocha, pegar o jumento, chamar os seus servos e dizer: olha, nós vamos subir Moriá. Queridos, quando a gente fala que confia em Deus, talvez seja fácil, mas agir conforme a nossa confiança em Deus nem sempre é fácil, querido. Vai ter esforço, vai ter dificuldade, vai ter que levar Isaac para o altar, porque não bastava, né, o sacrifício de Isaac, tinha que cumprir a vontade de Deus. E às vezes a gente está disposto até a sacrificar, mas a gente não está disposto a cumprir os passos de Deus na nossa vida, esperar o tempo, chegar no lugar. Tiveram que caminhar 3 dias para chegar até o monte. Quando chegou lá, Abraão disse para os servos: fiquem aqui, subiu sozinho com o garoto. Por quê? Porque o que Deus tem para fazer na tua vida é particular, é entre você e a sua família, entre você e a sua casa. É lá dentro do seu lar, no monte de adoração, no altar que você vai construir dentro de casa, no altar que você vai construir junto com a sua família. É lá que vem o milagre de Deus. É de lá que vem as respostas de Deus. E eu fico imaginando subindo, né, Abraão com seu filho, subindo aquele monte, e ele se lembrando das promessas de Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão, olha, eu vou fazer da tua descendência como o pó da terra, reis procederão de ti. Queridos, quanta promessa de Deus tinha na vida de Abraão, e ele subindo aquele monte com seu filho. E eu não sei se você já teve uma criança dentro de casa, né, um jovem dentro de casa, mas eles são questionadores. E eu fico imaginando o Isaac subindo e questionando Abraão: papai, a gente já chegou, papai, está perto da gente chegar, papai, quanto tempo falta, papai, o que a gente vai fazer, papai, o que está acontecendo? E o coração de Abraão apreensivo, porque a confiança dele estava em Deus, ele não podia falar para o seu filho. Queridos, existe um elo de confiança entre você e Deus, existe um mistério entre você e Deus que não pode ser dividido com ninguém, que Deus vai unir a sua casa, unir a sua família, por causa da sua confiança nele, por causa da sua confiança em Deus e de sua esperança está em Deus, é que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Quantas vezes nós trocamos a nossa confiança em Deus pelas bênçãos? Confiamos na bênção. Olha, aquela é a bênção de Deus, ninguém pode tocar. Aí vem um ladrão e rouba. Olha, aquela é a bênção de Deus na minha vida, ninguém pode mudar, alterar. Daí da noite para o dia acontece um desastre, um acidente, alguma coisa diferente, você já fica desesperado. Saiba que Deus está no controle, a confiança tem que estar nele. A confiança tem que estar em Deus. Não adianta dizer que confia em Deus, mas da noite para o dia, né, as coisas podem virar fumaça na nossa vida.
Pode acontecer como aconteceu com Jó, e de repente tudo aquilo que a gente tinha cair por terra. Qual é a sua atitude, querido, quando todas as coisas que você já fez até hoje, todo o teu esforço, todo o teu sacrifício, de repente vira pó, vira fumaça? De repente a empresa que você lutou para construir anos, para investir, trabalhar, pensar, de repente da noite para o dia acabou, de repente da noite para o dia o casamento se foi, a saúde se foi, os planos, né, que nós cantamos, os planos que foram embora, os planos que você tinha, os projetos que você tinha, de repente acabou tudo. De repente é o teu Isaac que tem que estar no altar de Deus. De repente você está subindo Moriá, e você até agora não está acreditando que vai ter que sacrificar aquilo que é importante para você. E a Bíblia diz que Abraão pegou aquele menino, amarrou o menino. Eu fico imaginando o menino amarrado, querido. É certo, né, que Deus, que o Senhor Jesus, quando ele foi para o madeiro, quando ele foi para a cruz, a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para o matador. Ele não reclamou, ele não abriu a boca. Mas eu fico imaginando o Isaac, né, uma criança comum, como o meu filho, por exemplo, e eu tivesse que amarrar o meu filho, ia ser choro de lá e choro de cá, porque ia ser ele chorando e eu chorando também. E, meu irmão, às vezes nós estamos imobilizados, nós não temos o que fazer, porque mais importa obedecer a Deus, obedecer aquilo que Deus nos diz. E temos que entregar os nossos filhos. Você não tem controle do futuro do teu filho, você não tem controle das decisões do teu filho, você não tem controle do que acontece na vida do teu filho e você às vezes fica imobilizado, porque você não tem controle da sua saúde, você não tem controle das conjunturas econômicas, das conjunturas mundiais, né, do que acontece no mundo politicamente, e você fica imobilizado. E é aí que você tem que confiar em Deus. E Abraão confiou no Senhor. Confiou. Porque uma hora ou outra o conflito vem, uma hora ou outra os problemas aparecem, uma hora ou outra nós seremos provados na nossa fé. E meu irmão, Abraão foi aprovado. Aprovado porque confiou em Deus. Saiba de uma coisa, que antes, né, de você ter que sacrificar aquilo que é promessa de Deus, Deus já agiu em teu favor. O Jeová Jireh está presente. Eles não estavam sozinhos naquele monte. Jeová Jireh estava lá, o Deus provedor. E o Deus provedor está na sua vida também. E a provisão de Deus vem de onde você não imagina. A provisão de Deus já está lá e você não viu. A provisão de Deus já está presente na sua casa e você ainda não percebeu. Quando Abraão abriu, levantou a cabeça e olhou, já estava lá a provisão de Deus. Estava lá o sacrifício. Estava lá aquilo que Deus já havia colocado no lugar para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de Abraão. E até hoje, querido, nós hoje somos chamados de filhos de Abraão, filhos da promessa, porque fomos comprados por Jesus e hoje somos descendência de Abraão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Saiba que Deus tem grandes milagres para fazer na sua vida. Entregue o seu Isaac no altar. Coloque a sua confiança exclusivamente em Deus. Coloque a sua confiança exclusivamente no Altíssimo, porque Ele tem socorro para você de onde você menos espera. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa confiança exclusivamente no Senhor. Quantas vezes nós ficamos tentando achar uma maneira, um subterfúgio para que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade. Mas a resposta vem de Ti, Senhor. E a porta abre quando o Senhor quer. E a porta fecha quando o Senhor quer também. O milagre vem na hora que o Senhor deseja. E a promessa se cumpre no tempo oportuno do Senhor. Que essa promessa se cumpra na vida do meu irmão e da minha irmã. Que ele veja, Senhor, o milagre. Que ele veja, Senhor, o carneiro, o sacrifício, Pai,
que já está preparado, mas que ele ainda não viu. Que a provisão do Senhor venha na casa de cada um dos teus filhos. Que eles vejam o milagre, a promessa e a tua bondade. Que possamos confiar exclusivamente em ti, Senhor. Que não tenhamos outros deuses no nosso coração, mas que sejamos teus servos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Querido, tenha uma boa semana. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.